Olá a todos, estamos aqui hoje no nosso sexto episódio do Expertizando. Como vocês sabem, e estamos aí como sexto episódio, né? Nos outros também falamos a mesma coisa. A proposta, a nossa ideia aqui é compartilhar histórias reais de pessoas, empresários que estão ainda no dia a dia, praticando, enfrentando desafios, enfrentando e construindo seus caminhos. E a ideia que a gente espera é contribuir com quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, com alguma coisa que possa tirar de experiência, insight, como disse, para aplicar aí no seu próprio negócio. Conta um pouquinho como o convidado de hoje aqui chegou aqui também. Nós nos conhecemos há 18 anos, a gente estava aqui, eu estava falando 20, 17. né? 17 anos, eu tô com 18 na cabeça. 17 anos. E a nossa história, a nossa passagem é bem interessante, porque a gente se conhece fazendo o curso do Empretec. Para quem não sabe, o Empretec é um curso de empreendedorismo do Sebrae. Curso antigo, na verdade ele é um curso patenteado pela ONU. Imagino que deve construir, deve estar valendo, deve estar existindo até hoje. Acho que eles mudaram alguma coisa de metodologia, né? Mas na época que a gente fazia, não, perdão, na época que nós fizemos, era uma semana full time. E nós tivemos, acho que professores, com certeza, facilitadores que eles chamavam, né? Que marcaram as nossas vidas como empresário. Para mim, foi assim, uma virada de chave absurda. Depois teve outras experiências juntas também que a gente vai poder compartilhar aqui no nosso papo, que foi o Patovila até, enfim. Mas, vamos lá, para iniciar aqui o nosso papo, eu vou te fazer duas perguntas. Eu queria saber o seu nome e o que você faz. Então, tá bom. Bom, mais uma vez aí, queria agradecer a presença, agradecer o convite do Adalto Júnior, né? Representando aí a Relax, mas ele também como um grande protagonista dessa ideia. Parabéns pela criatividade de criar um novo verbo, né? Expertizando, que entendemos todos que seria você pôr em ação a sua expertise. Parabéns. E mais importante ainda é a possibilidade de todos poderem compartilhar conhecimento para agregar valor na vida de um outro empresário, de um pai de família, de um filho, de um irmão. Então, parabéns. Sou William de Almeida Lima, né? Empresário há 29 anos. Empreteco, como o Adalto falou, engenheiro elétrico, técnico em eletrônica e pai de 2 filhos, Caio Augusto e Nara Lúcia, casado com a Lúcia Nascimento, minha alma gêmea, a qual incondicionalmente sigo a vida até o fim dos tempos. Boa. E é isso aí. Quantos anos de casado, ele? Casado, relacionamento? Não, de relacionamento. De tudo. É mais fácil, é 35 mais anos. fácil. 35 35. anos. 35 anos. Um tempinho aí É já. um tempo, é uma jornada, né? É uma jornada. É uma jornada. Mas assim, é o melhor ciclo, né? A cada dia que passa, a gente percebe que o melhor ciclo é sempre o próximo, né? E a gente se desprende do ciclo atual, do ciclo anterior, para seguir o melhor ciclo da vida, que é sempre o próximo, né? E atualmente, o que você faz? Vamos lá, o que você faz? Então, hoje eu tenho 2 empresas, né? As 2 empresas, elas são coligadas. A LWM, ela nasceu em 95 e diante de muitas parcerias, negócio, a LWM é focada em infraestrutura e governança de tecnologia, onde infraestrutura é a parte que comunica todos os equipamentos de uma empresa, tá? Todo um meio físico ou agora lógico aí dos Wi-Fis. E a governança é você introduzir processos, tá? Orientados a boas práticas para fazer com que essa infraestrutura entregue em sua melhor performance, tanto no quesito de ferramentas externas de fornecedores de mercado, como as ferramentas internas. Por quê? Porque isso consolida, ou melhor, faz o link de processos com o que de fato existe de físico e lógico dentro das empresas, né? E eu gosto muito de falar de processos, porque a parte mais importante do processo são as pessoas. E esse é o grande desafio em tecnologia, né? Não são ferramentas, são pessoas que é o grande desafio, Sim, né? sem dúvida, Principalmente no mundo da própria inteligência artificial, né? A criação da inteligência artificial, ela só demorou para chegar no ponto que se encontra hoje com a engenharia de código, com a própria IA generativa, pela limitação do comportamento humano, né? Então, ou seja, introduzir processos dentro do mundo tecnológico, podemos fazer o link do ser humano com as ferramentas de tecnologia. Legal, mas. E eu quero explorar um pouquinho aqui, porque é interessante. Engenheiro elétrico. De engenheiro elétrico para dono de empresas de tecnologia. Como é que isso aconteceu? Porque quem se forma em engenheiro elétrico não necessariamente se pensava em empreender, ou você já pensou em empreender desde o início? Nunca pensei em empreender.
Na verdade é interessante, a gente começa a entrar aí na parte da história mesmo, né? Meu pai, ele era técnico em eletrônica, ele consertava rádio e TV. Rádio e TV. E era Uhum. na época das válvulas mesmo, né? E a gente ia lá para a empresa dele, ele tinha uma empresa na Penha de França, bem em frente com o Mercadão da Penha. Aham. Né? Era muito interessante, porque ele tinha um gato lá, era, tudo era muito sujo, né? E ele tinha um gato, já tinha muitos anos o gato, e a gente jurava que aquele gato era cinza. Até um belo dia que Você vê que era a minha gato. madrasta foi levar ele para dar um banho no gato e a gente descobriu que o gato era branco, na verdade. Mas a Muito gente já bom, conhecia muito o bom. gato há muitos Tinha nome anos. o gato? Como era o nome do Não gato? lembro Pra o ele nome ficar do gato. famoso, né? Não lembro o nome do gato. A gente já Cara conhecia o gato há uns famoso. 3 anos. E a gente jurava que aquele gato era cinza. Muito bom. Era Porque na cinza. época era um ambiente como se fosse uma oficina mecânica. Sei lá, Não, na se a verdade, uma gente. oficina de eletrônica, Tá. de rádio e TV. E por que que eu falo do cinza? Porque na época, muitas televisões eram uma válvula ainda. Uhum. E a válvula, o tubo dos monitores da informática, Certo. né, era chamado de tubo TRC, que era tubo de raios catódicos, né? Quando é tubo, aqueles Sim, antigos. sim, sim, Todo mundo sim. aqui, eu acho que trabalhou com, não era LCD, né? LCD, sim, Era, sim. CV, era o CRT tubo lá. que era chamado TRC. Esses raios catódicos, que eram gerados pelas válvulas, eles soltavam um pigmento cinza no ar, como se fosse uma Ah, fuligem. tá. E essa fuligem ficava no ar de todo o ambiente que trabalhava com esse tipo de produto. E essa fuligem cinza ficava impregnada no ambiente lá do laboratório do meu pai. E o gato deitava e andava por todo o Sim, sim, canto. sim. Tudo era cinza e tinha essa fuligem. E o gato também era cinza E o também, gato também era obviamente. impregnado. Então, assim, sem perder a linha da história, eu me apaixonei por aquilo ali que meu pai fazia, né? E a gente sempre foi, a nossa família sempre foi pobre. Quando eu digo pobre, é pobre no aspecto literal mesmo de dinheiro, né? A gente veio, eu vim de Itaquera, morava em Itaquera, Uhum. muito antes de ter metrô no Tatuapé, então não vou nem falar de metrô em Itaquera, Quero. né? E lá a gente tinha que realmente ser diferenciado para conseguir algum espaço na sociedade. Eu tive um amigo, a gente chamava ele de Magu, mas o nome dele era Alberto. Magu quando desenho? Ou não? Magu O quando quando desenho é Mr. desenho, Magu? Mr. Mr. Magu, Magu. Mr. Magu, cada um Isso, porque assim, óculos, ele precisava fundo usar de garrafa óculos, lá, ele fundo de precisava usar garrafa. óculos, É. mas não usava. Ele tinha vergonha de Ele usar ficava óculos. assim com o olhinho. Então, tudo que ele olhava, ele ficava assim, né? Ele ficava assim, aí a gente apelidou ele de Mr. Magu, né? E demos um cachorro para ele uma época, e a gente já deu o cachorro com nome, que era o Mac Baker, É né? sim, Que era o sim, sim, o cachorro do cachorro Mr. do Mr. Magu, Magu. do Mister Magu. Tá entregando a idade, hein? Cara, já entreguei, Entregando a né? idade, entregando a idade. Falar de Mr. Magu, Pantera É, cor-de-rosa, aí tu exatamente. lascou. Entreguei a idade. E assim, cara, quase como um anjo, não, como um anjo na minha vida, o Magu chegou pra mim e falou assim: William, cara, a gente precisa estudar pra fazer algum curso profissionalizante pra ser alguém, porque nossos pais não vão dar conta de fazer a gente virar alguma coisa. E era interessante, cara, porque assim, eu lembro que eu morava numa rua de terra e passava uma valeta no meio, na frente da rua, assim, né? E aquela valeta, cara, a gente tinha as pinguelinhas para chegar na casa, né? Mas às vezes a gente tinha que pular a valeta ali e era água de esgoto mesmo, né? Passava. Então já teve vários episódios ali que realmente mostravam. Na linha do trem, vira e mexe, puta, fulano foi morto, jogou na linha do trem. Era essa a Sim, nossa realidade. cidade. Sim, Era sim. essa a nossa realidade. Periferia típica de São Paulo, né? Típica mesmo, Sim. né? E eu acredito não, eu tenho a convicção que hoje eu sou apaixonado por aquela região, e não é porque era hoje, não. O principal hospital que foi construído lá no Planalto, que era o Hospital Municipal, eu brinquei nas obras do hospital, né? Quando adolescente eu brincava nas obras do hospital. E esse Magu, ele falou assim: William, a gente tem que fazer alguma coisa. E naquela época existiam muito cursinhos. Era ângulo, etapa. O que virou? O objetivo que virou a faculdade Unip, né? Unip, Unip exato, é exato. oriunda do O do objetivo, né? exato. Então, mas Acho que na mais época não pelo existia grupo, né? Unip. Se não me engano, é o Isso, mesmo grupo, né? Mesmo grupo, é. né? Mas eu acho que não existe mais objetivo, agora virou só É, Unip. eu não sei, não sei. Que era Dizer. que a gente chamava de cursinhos preparatórios. Sim, sim. Cursinhos preparatórios. Então tinha o mais caro, era o ângulo, que era o do Leão, né? O ângulo é do Leão. Sim, sim, O do Léo. ângulo, o etapa, muito concorrido também, e o objetivo, tinha esses três. E aí o Magu me trouxe ele construiu um sonho na minha cabeça que era de estudar ou no liceu ou na federal. Que hoje ainda são escolas de nível técnico muito bem conceituadas, né?
que as duas ficam próximo daqui, né? A Federal, o Liceu fica aqui O embaixo, né? Liceu Na é do seu Cantareira. coração? Não, Liceu de Artes e Ofício. Artes e Ofício. Liceu de Artes e Ofício. E a Federal, que fica ali na Avenida do Estado, atrás daquele prédio redondo da Polícia Militar. Puxa, meu Deus do céu, já tô de ruim de Mas é tudo endereço. pertinho Mas é tudo aqui, ali cara. perto da região Tudo central pertinho aqui. aqui, isso. Parte de Tudo centro pertinho. aqui. Sim, sim. E, cara, eu falei, cara, eu vou entrar no Liceu. E por que eu disse? E lá fora eu tava falando pra você que eu sou muito movido a desafio, né, cara? Eu vou pelo que é melhor e que não me conduza pelo caminho mais fácil. Porque logo cedo me veio uma sabedoria de que na dificuldade é que você é forjado. Cada vez que você se encontra numa zona de conforto, você não tem crescimento nenhum. E, cara, assim, eu fui ouvindo essa fala durante muitas vezes na minha vida, mas lá atrás eu já vivia isso, eu já respirava isso. Falei, cara, ninguém nunca tinha me dito, mas eu falei, cara, tem que ser o caminho mais difícil. E o que foi interessante? A Federal você pode jubilar. Ou seja, você pode repetir um ano por vez. Então, o curso de 4 anos, você pode fazer o curso completo em 8 anos. Se você repetir cada ano, tá tudo bem. Repete, faz de novo, repete, faz de novo. E o Liceu não. O Liceu, se você repetir, você tá fora. Por quê? Porque Perdia a vaga. você perdia a vaga. Era uma bolsa da indústria Liceu, que fabricava na época eles fabricavam só hidrômetros. Sabe aquele relógio de água? Sim, relógio de Então, a água. fábrica do Liceu de Artes e Ofício é que mantia o colégio. E aí eu fui conhecer as duas escolas e fiz inscrição nas duas. E aí o Magu falou, William, só que é o seguinte, cara, os caras que passam nessa escola, todos eles fazem cursinho preparatório, ou é etapa, ou é ângulo, ou é objetivo. E aí? Eu falei, Magu, meu pai não tem dinheiro pra pagar. Meus pais já eram separados, né? Uhum. Meu pai não tem dinheiro pra pagar isso não. Eu falei, o meu também não. O que a gente vai fazer? Eu falei, irmão, vamos estudar sozinho. Nossa, tá louco, cara. Vamos competir com o cara que faz ângulo. Falei, e daí? Se o cara pode, a gente pode também. Vamos estudar sozinho. Começamos a estudar sozinho, cara. Estudar sozinho, pá. Devorar livro. Cara, eu tinha ali 13 anos. Pensa um jovem, um adolescente, e naquela época, 13 anos era, de fato, adolescente, pré-adolescente, né? Pré-adolescente já, né? Hoje não, né? Hoje, 10 anos já é um pré-adolescente. Mas naquela época era mesmo. Ali eu tô falando sou de 72, a gente tá falando de 85. Né? Em 85 eu tinha 13 anos. E, cara, desceu uma luz ali sobre nós que falou, cara, você tem que estudar sozinho. Os dois estudavam em escola municipal. Que, historicamente, a escola municipal sempre teve uma qualidade melhor que a estadual. Mas tudo bem, dependendo da gente. E ralamos, estudando. Cara, em resumo, eu fiz a inscrição na Federal e fiz inscrição no Liceu. E quando eu fiz inscrição no Liceu, eu fiz duas alternativas, né? Eletrônica à tarde ou eletrônica de manhã. Você sempre tem que dar 2 opções. E aí teve a prova do Liceu. No fim de semana seguinte era a prova da Federal. E aí o Magu falou, William, vamos estudar mais essa semana. Eu falei, cara, agora a gente vai estudar pra mim te ajudar. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não vou fazer a prova da Federal. Como assim, cara? Pô, Federal é melhor. Eu falei, não vou fazer a prova da Federal. O do Liceu é mais difícil de entrar. Eu falei, irmão, eu vou entrar no Liceu, cara. Vou entrar no Liceu. Mas por que você não quer a Federal? Eu falei, porque eu não quero ter a possibilidade de poder jubilar. Quero repetir. Quero poder repetir. Em resumo, encurtando a história, eu passei no Liceu. Ele passou no Liceu, não passou na Federal e a gente fez Liceu junto. Ele fez edificações, né, que era um curso técnico de engenharia civil, no nível técnico, e eu fiz técnico em eletrônico. Fiz os 4 anos. E eu sempre formei, cara, sonhos diante de uma imagem, diante de uma visão. No 3º ano de Liceu, e eu lembro que no terceiro ano, cara, até o 2º ano eu morava com a minha mãe em Itaquera. Meus pais, como eu já disse, separados, ele morava na Moca, na Barão de Jaguara.
quase em frente do Fábrica 5 ali, antes de construir o Fábrica 5. Fábrica 5. Eu participei da obra ali do Fábrica 5 também. Não chega a exagerar, né? Aí não vou exagerar. Que ali eu sou mais pra cá. Era Pado, né? A Fábrica 5 você conheceu, era a Fábrica da Pado. A Fábrica número 5 a balada, da né? Pado. Não, mas a Fábrica 5 era a Fábrica 5 da Pado. Ah, sim, não. É da Pado do Cadeadinho, né? Cadeadinho, sim. Eu sabia da história, mas eu era a Fábrica 5? Eu sou mais novo que você, cara. Então eu peguei a Fábrica 5 e já era balada. É isso mesmo. Não era fábrica ainda não. E aí eu fui morar com meu pai, né? Minha mãe foi morar em Mogi das Cruzes, ali perto do Arujá, né? E aí fui morar com meu pai. E para ir pro liceu, eu já estava no 3º ano. Eu desci até a Avenida Estado, em frente ao Itaú CTO, do lado do Itaú CTO, onde é aquele prédio verde grandão, e ficava esperando o ônibus ali. Puta, eu sei que ele voltava com o Museu do Ipiranga, como ele ia, eu não sei. Jardim Brasil. 174M, Jardim Brasil. E enquanto eu esperava o ônibus, cara, do outro lado da avenida tinha a Mesbla Veículos, e atrás da Mesbla Veículos era Vilares. Tá. Grupo Vilares. Então tinha na caixa, eu nem sabia o que era Vilares. Tinha um negócio na caixa d'água, assim, um logo bonito, escrito embaixo Vilares. E aí eu comecei a prestar atenção, tinha os elevadores, né, que era Vilares. E eu todo dia pegando o ônibus e olhando para aquele negócio, falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui. Não sabia nem o que fazia, cara. Não sabia nem o que fazia. Aí do liceu, que a especialização era técnico em eletrônica, no 3º ano eu era obrigado a fazer um estágio. Então eu falei, puta, eu vou procurar um estágio ali na Vilares, né? E não tinha vaga aberta de Vilares. Então o que eu fazia? Eu ia lá pra porta da Vilares, né? Falava, quero trabalhar aqui. Não tem vaga. E eu ficava ali na porta, eu não trabalhava, voltava da escola, depois do meio-dia, voltava e ficava ali na porta. E todo mundo que descia do carro, cara, eu ia ajudar a carregar mala, carregar bolsa, carregar sacola. E, cara, e nesse ímpeto da naturalidade em querer ajudar as pessoas, e o lance eu não consigo lembrar que eu estava fazendo aquilo para ter algum benefício. Eu não consigo lembrar que era isso o tema, porque eu era moleque. É como se fosse, não era tão planejado assim a coisa, né? Não foi planejado. Eu tava ali, meio natural, a coisa foi fazendo. E aí uma das situações, Eduardo, eu não lembro o nome dele, um japonês, ele desceu do táxi, o cara carrancudo e o caramba, cara fechado e tal. E ele desceu, cara, e ele tava cheio de coisa e as coisas dele caíram no chão. Aí eu falei, puta, deixa eu te ajudar. Ele, não precisa ajudar não. Aí eu falei, insisti, ajudei ele, não, te ajuda aqui, tal. Aí ele viu que ele precisava de ajuda, né? Ajudei ele, tal. Ele falou, não, pode deixar aqui, não, te leva até lá dentro, pode levar. Então vamos lá, entrei com ele até lá dentro. E aí ele falou, você trabalha aqui? Eu falei, não, tô procurando emprego. Aí ele falou, você trabalha com o quê? Eu falei, não trabalho ainda, eu estudo, trabalho com eletrônica, estudo no Liceu de Artes e Ofício. Aí ele pegou e falou assim, cara, vem aqui amanhã. Bom, encurtando a história, ele era um engenheiro da parte de robótica, Boa. E arrumou um estágio para mim. Eu fui ser estagiário dele, né? Então é aí que migrou. Eu não cheguei nem a trabalhar muito com eletrônica pura. Pura mesmo. Pura. Já fui direto para eletrônica digital. E o que é interessante, assim, o nível técnico, ele te capacita tecnicamente muito mais que o nível de engenharia. Faculdade bacharelado, né? Exatamente. Você tem que fazer acontecer, era cálculo na mão. Né? Não existia 48G para você fazer gráficos. Mas isso, até hoje, na verdade, uma discussão que eu tenho sempre aqui com o pessoal, bacharel ou técnico, é que hoje, infelizmente, na área de contabilidade, né, eles acabaram diminuindo demais a importância e a relevância, na verdade, do técnico. Sim. Eu não sei, eu não entendi exatamente até hoje a lógica, mas eu pessoalmente sempre digo a todos, cara, técnico te ensina a profissão. O bacharel te ensina o alcance da profissão. Exato. Que são coisas totalmente diferentes. Aprender a trabalhar é técnico. Aprender aonde você pode trabalhar, aplicar o seu conhecimento como profissional de engenharia, agora falando no caso de contabilidade, é a faculdade. Porque a faculdade vai falar, você pode ser contador público, você pode ser contador de empresa, pode ser contador, sei lá. É invariável os caminhos que você pode seguir. E infelizmente realmente é uma interessante, né? Porque não há um tanto mais incentivo sobre isso, né? É uma coisa... Mas assim, a minha leitura sobre esse aspecto, sobre esse modus operandi, vamos chamar assim,
ou esse Da padrão educação mesmo, né? da Educação educação. porque não É tá tudo modelagem, amarrado, né? É. Por que não tá tudo amarrado, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, o pano de fundo para esses níveis diferenciados é que quem faz o técnico é porque o cara precisa ganhar dinheiro para se sustentar no futuro. Ou ainda ganhar dinheiro, que era o meu caso, para poder pagar uma graduação bacharel, né? Ou poder fazer uma faculdade. Então ali ele sabia que ele precisava aprender. E o bacharel é como se ele precisasse aprender para aumentar o salário. Tá me É um entendendo? upgrade, é como se É você um falasse, dá um upgrade. upgrade na própria profissão em si, Isso, é um né? upgrade na própria profissão. Entretanto, esse upgrade necessitaria, na prática, não na teoria do banco acadêmico, na prática, um esforço de fato para fazer acontecer. E é aí que a maioria das pessoas para. Putz, agora eu tenho que pôr esforço. Ah, acho que eu não estou tão afim, acho que eu não vou dar conta. E aí começa a levar no termo nas coxas, né? Sim. Numa graduação, né? Agora ali, no nível técnico, o cara precisa para ganhar dinheiro, para ajudar dentro de casa, e não estamos nem para entrar no mercado. O nível bacharel é Sim, o sem dúvida. upgrade, né? Mas vamos lá, e dessa história aí, você chegou no estagiário de robótica e tal, eu lembro que você já tinha me contado essa história, eu sabia, essa parte eu não conhecia, mas sabia da parte do banco, lá do banco, ter trabalhado no CPD lá do banco. Isso. Como faz pra chegar no banco pra daí empreender? Porque ali eu sei que a passagem tá aí, né? Então, cara, na verdade é o seguinte, vamos lá. A história do empreendimento veio com a conexão. Eu não sei se você lembra do Collor, né? Abertura de mercado. Sim. Até então era Quando funcionário, abriu, na verdade. quando abriu ali o Isso. mercado, dos 91, 90, 91. 91, né? Que foi 91. Collor? Foi Isso, 91, né? exatamente. Então, assim, eu tenho uma até então, eu tinha participado de alguns projetos, cara, memoráveis. Eu participei do projeto da primeira expedição do Amir Klink, com aquele veleiro que foi dar a volta ao redor do mundo, Sim, cara. Foi sim. Você conheceu o Amir Klink ou não? Você chegou a conhecer Não ele? conhecia o Amir Klink, mas eu instalei um equipamento no veleiro dele, cara. Caraca, Que era um equipamento isso é chamado fantástico. microindustrial. Eu participei desse projeto, a O livro dele é ideia... fantástico, hein? O livro dele. Sim, Incrível. sensacional, sensacional o dele é fantástico. livro dele. Eu participei como estagiário ainda do Sérgio Shintani. Shintani não, Shintani foi meu gerente na Ivix. Era o Shimada, Sérgio Shimada. E o Sérgio Shimada estava encabeçando esse projeto do computador industrial do Amir Klink. E por que tinha que usar o termo industrial? Era um conceito da... Lembrando que o TI é um termo novo. Sim. Novo assim, tem aí suas 2 décadas e meio. Até então, o termo era informática. E caminhava separado informática e telecomunicações. E aí vem um outro parênteses, que a minha veia, eu me apaixonei por telecomunicações no curso técnico. E era separado a informática. E o microindustrial, o que era? Era o PC que já existia, porém alguém teve uma ideia de pegar as placas do computador e invernizar ela para que ela fosse mais resistente a baixas ou altas temperaturas. Eu não sei quem que tirou isso da cabeça e apelidou esse equipamento de computador industrial. Então, ou seja, ele ficava fechado dentro de uma caixa vedada, com uma ventilação horrível. E o primeiro computador industrial que eu instalei foi na CSN, do lado de uma caldeira que devia ter ali não sei quantos graus, cara. Mais de 1000 graus, Cara, com certeza, sem dúvida. E aí ficava uma caixa fechada e as placas tudo invernizada que aguentava teoricamente altas temperaturas. Quando eu fui me envolver com o Shimada no projeto do Amir Klink, era exatamente o contrário. Era baixíssimas temperaturas. E por quê? Porque onde o veleiro ia passava no meio do Ártico ali, que temperaturas baixíssimas, no meio de icebergs e tudo mais, e o equipamento tinha que aguentar. Mas assim, para encurtar a história, o kit era o computador industrial e um Iridium. Lembra do Iridium? Sim. Que era um telefone sem fio via satélite. Tipo satélite, né? Televisão Isso, um grandão assim. Antenona, assim, aquela antenona. Era um telefone né? que funcionava via satélite e ele ia se conectar nesse computador industrial via conexão serial, né? RS-232, que não usa mais para nada. Quer dizer, usa para fazer gerenciamento de equipamentos de missão crítica, mas no uso do dia a dia, né? não se usa mais essa porta de comunicação. Em resumo, no dia que ele partiu, estava tudo funcionando beleza. A expedição dele, eu acho que durou uns 9 meses.
Esse equipamento eu acho que funcionou por uma semana. Demorou uma semana durou esse Tudo. equipamento funcionando, né? Mas de qualquer forma foi tudo subsidiado pela empresa Vilares mesmo, ao qual eu trabalhava no departamento de robótica. E voltando lá à etapa da abertura de mercado, o conceito, só para abrir um parênteses aqui no conceito, por que que o Collor pediu a abertura de mercado? Para transformar o Brasil, que ainda era enquadrado em países subdesenvolvidos, para país em desenvolvimento. E aí eu abro uma brecha e complemento a fala do Pretec, né, que eu acho que você vai lembrar que eu vou falar agora, que sim, de fato, o Empretec não é um curso do Sebrae, ele é um curso desenvolvido pela ONU. A ONU contratou o David McNeilon, Isso. que era que estava iniciando programação neurolinguística, e o David McNeilon, ele fez pesquisas com grandes empresários e a ONU compilou esse curso para poder dar um upgrade nos países subdesenvolvidos para países em desenvolvimento. E Como uma é a coisa que frase, qual é que era a frase dele? Eu tô confundido com o Napoleão Hill lá do líder trainer já. a Mas como é frase aquela frase dele que a gente tem que decorar lá no Empretec? da filosofia Da de filosofia sucesso. de sucesso. Não, mas do Não, não, Empretec, não, do líder trainer é filosofia de filosofia, sucesso. Do Empretec tinha uma frase, não tinha uma tinha? Tem uma frase, frase lá que a gente teve que cara. decorar, eu não vou lembrar o nome. E é É, David McLean, porque quem falava muito disso era o Pato Villa. Eu fico com o sim, Pato Pato Villa Vila, na cabeça, né? O exatamente. E Pato aí, Villa foi fantástico. eu até hoje eu Baita facilitador. recomendo, até hoje eu recomendo o Empretec para todos os Também. empresários, Qualquer empresário tem que todos, fazer Empretec, porque é não obrigatório. importa Concordo. se ele é micro, médio ou grande empresário. Por quê? Porque tem tudo a ver com comportamentos. Puta, Às vezes 100%. São 7 CCS, né? comportamentos lá, né? CCS. É fantástico. É Sensacional. sensacional. E aí, eu indico muito isso aí, por quê? Porque muitas pessoas pensam que, é do Sebrae o curso? É, Ah, não, isso é curso para secretária, curso para atendente de. não tem Então eu nada a falo, não, ver, é não, pro curso dono. é. E por que o Sebrae? Porque o Sebrae, na estrutura do desenvolvimento do curso, é a instituição que tem maior capilaridade nacional. Sim, sim. Por isso que a ONU elencou o Sebrae para distribuir No Brasil. o Empretec, né? Então, nessa época da abertura de mercado, o conceito de abertura de mercado tinha que ser através de criação de joint ventures, onde naquela linha de desenvolvimento, isso aí fazia parte da regra de negócio, vinha uma empresa com alta tecnologia do exterior trazer o negócio e o investidor, quem era o dono de dinheiro, era uma empresa nacional. Na ocasião, a IBM, a Vilares tinha muita grana, era um grupo que até hoje é um grupo muito forte, tem muito dinheiro, né? E a IBM queria trazer uma alta tecnologia para o nosso mercado, que era o processador PowerPC, né? E até então, quando a gente fala de informática, o que mais se conhece é o processador CISC, né? O que significa? O processador Intel, os da Apple, tudo é processador CISC, que é Single Instruction Set Computer, que é o sete computadores, não, Computacional. computadores com instrução simples, Single Instruction, né? Que é o 0101? Não tem nada a ver com a Não, linguagem de tem a ver mais com programação. empilhamento, Com empilhamento? Ah, tem tá, mais tá. É com mais empilhamento de técnico a coisa. informação, é mais Pode crer. técnico, né, cara? E o RISC, o R do RISC era reduzido, né? O set de instrução dele era reduzido. Então, naquela época, ele já conseguia processar muitas vezes mais rápido que os processadores CISC. Só que era uma tecnologia até então muito cara. Por quê? Porque é uma tecnologia que foi desenvolvida em junção da. Também lá fora eles fazem muitas uniões, né? O projeto era da IBM, tá? A, a Apple colocou muita grana nesse projeto, né, na época da Apple, dos Macintosh, do desenvolvimento dos Macintoshes, e a Motorola foi trazida para esse projeto para embutir uma tecnologia de barateamento de desenvolvimento do projeto. Então, ou seja, o projeto era da IBM, que chamou a Apple para unir ela e a Apple colocou a Motorola. E qual que foi a sacada da Apple? A Apple falou o seguinte, olha, por 5 anos eu quero 70% desse processador para mim.
E a IBM, sabe, com muita visão, falou assim, puta, 5 anos passa no estalar de dedo, e com 30% eu vou revolucionar esse mercado. Você lembra dos Macintosh translúcidos? Macintosh translúcido. Macintosh translúcido eram uns Apple cabeção assim, ó, tinha uns azuis, cor de Ah, os laranja, amarelo. sim, Lembra sim, disso? sim, sim, sim. Então, Os monitores daquele CRT grandão, isso. parece um espacial, assim, E ele né? chamou a Todo, atenção por causa da cor. um azul verde, um verde água, Cara, assim, tinha né? verde, azul e laranja. Um verde água, assim. Verde, azul e No laranja. filme do Steven Jobs aparece lá quando o cara tá Aparece desenhando isso e ele também. fala, né, dos efeitos, dos traços, é E o que verdade. foi interessante foi assim, ó, quando a Apple lançou os Macintoshes translúcidos, foi para brigar com a Silicon Graphics. Você lembra assistiu o Jurassic Park 1? Sim, sim. Lembra quando a menininha entra lá na tela do computador, fala, essa senha aqui eu consigo quebrar, ela Sim, entra no sim. computador, código de fonte ali, tudo mais digitando, parecia uma nerdzinha ali, que de fato era, né? Ali era um Silicon Graphics. Entendi. E a Macintosh tinha perdido aquele projeto do desenvolvimento do Jurassic Park 1. E depois ela ganhou no Jurassic Park 2. A marca Silicon Graphics era o maior concorrente em desenvolvimentos gráficos e os Macintosh translúcidos nasceram para brigar com a Silicon Graphics. E o processador PowerPC, que foi esse processador da IBM, foi o que revolucionou o mercado. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Primeiro, para elucidar o conceito de abertura de mercado, Sim, como sim. que se de fato se consolidou no nosso mercado, mas também para dar sequência na minha história. Por quê? Onde que eu estava ali? No lugar certo, na hora certa. Eu estava na Vilares, já num pequeno departamento de informática. Já tava nessa E, transição, a coisa acontecendo. exatamente. E aí fechou-se então o contrato de joint venture, onde a união foi IBM e Vilares. Vilares entrou com a grana. IBM entrou com a tecnologia e a visão de mercado. Qual que era a visão de mercado? Processadores RISC embarcados na tecnologia de sistema operacional Unix, que até então que tinha muito era Linux, né? Não tinha um Linux. Unix puro, né? O Linux é o alicerce do mundo Unix mesmo. E aí, tanto é que, para quem trabalhava com DOS, o Linux da época era o Xenix. E depois cada marca grande foi desenvolvendo o seu. HP desenvolveu o HP-UX, a Sun desenvolveu o Solaris, tudo isso é Unix. E a IBM desenvolveu o AIX. E demorou para vir Red Hat, por exemplo, no mercado de Unix. Então a IBM desenvolveu o AIX, que era o sistema operacional desses equipamentos que iam rodar com o processador Power. Tá? Mas antes disso, onde que vem a participação do William? Eu estava, mais uma vez, eu estava no lugar certo na hora certa. Nasceu o IVIX, que significa IBM, Vilares e X de Unix. Esse é o significado do nome IVIX. E aí eu fui da área, eu e mais 3 técnicos, a gente foi da área de informática da Vilares para a área de informática da IVIX, que foi trabalhar dentro da IBM, lá no prédio da Tutóia, trabalhei no TU 18 lá, no 18º andar. E o interessante é assim, nós começamos a receber treinamento da IBM antes que os próprios colaboradores da IBM da Tutóia. Porque até então, o time de suporte da IBM, nessa camada de alta tecnologia, eles lidavam só com mainframe. E era interessante, cara, porque a mala de ferramenta de um técnico de mainframe tinha grifo, tinha martelo, porque mainframe, os que ainda existem funcionando, tem radiador. É na porrada. Tem radiador. Entendeu? Às vezes as pessoas não têm noção. Um carro. Não, tipo carro, não é radiador a água, passando água. É radiador. Para refrigeração, no Para caso. refrigeração. Sim, sim. Então o técnico tinha ali chave inglesa, grifo, realmente, às vezes eu tenho um amigo que trabalha numa empresa grande aí, francesa, e ele cuida da parte de infra, né? Uhum. E ele falou de um projeto que é subaquático, né? Dentro de um... Cara, muito louco. O servidor deles estão dentro de um daqueles containers, e o negócio fica lá numa câmara fria, e depois fica... Aí ele conta aquelas histórias dos tubarões, ou dos peixes comendo os cabos, como chama aquele negócio dos cabos? Os cabos, os tubarões, os tubarões comendo a porcaria dos cabos, aí perde a conexão com o servidor central.
Não, ele contando essas histórias, você fala, caramba, isso existe mesmo? Eu falei, existe. Existe, Não, quando cara, eu é real. descobri que os É cabos real. de internet, que a internet é ligada por cabos que ficam no meio do fundo do oceano, É isso eu mesmo. pirei. Eu falei, não, não é possível. Eu sei lá, de onde eu achava que tudo era Wi-Fi, eu acho, na minha cabeça, Aham, né? aham. Tudo Via era satélite. Vai pro satélite, né? satélite e volta, Satélite, né? né? É, Aí o cara falou, não, a internet é conectada por cabo, cara. tudo É é cabo cabo. submarino, Tudo é cabo o cabo submarino. submarino, e de vez em quando lá uns peixes vai lá, uns tubarão come, aí você tem que ir lá e cair a É isso internet por mesmo. conta É disso. Eu isso falei, não, eu mesmo. pensei que era brincadeira, mas é É. verdade, né? Interconexões de continentes, por É um exemplo, cara, sarro, velho. é cabo submarino. Você viu, teve até esses dias teve uma questão quase mundial, né? Falou que tinha um navio russo com uma âncora. Você viu? Ele foi acusado de estar cortando os cabos submarinos, cortando a Ah, eu vi essa internet passagem, entre vi essa Europa e passagem. Estados Unidos. É, Porque eles, aí como que é, o capitão do barco foi preso, né? Prenderam ele, levaram pra averiguação. Ele disse que não percebeu que a âncora não tinha sido não tinha içada, né? sido içada, né? Aí descobri que o cara era espia. Enfim, se procurar na internet vai ver essa história. São as histórias assim, você fica ouvindo e fala, caramba, eu nem imaginava uma coisa dessa pudesse acontecer, olha só. Muito louco isso aí, cara. Muito louco, muito louco. Vai voltando lá no É. seu ponto. E, e aí, aí eu fui trabalhar na IBM. Eu trabalhei durante 92, 3 Aí anos. você sai da Vilares e vai pra esse projeto. Isso, Essa empresa, essa aí joint venture aí. isso, aí o que que acontece? Alguns funcionários da IBM e alguns funcionários da Vilares Vilares se juntaram compuseram a pessoa nessa- jurídica IVIX. Ah, entendi. E eu fui transferido para IVIX, né? E aí fui CLT trabalhar. ainda na época. E isso, CLT foi até transferência de CNPJ, Sim, sim, sim. que nem eu fiz lá na LWM na hora, Sim, tá? sim. Transferiu o mesmo grupo econômico, vou Sim, chamar sim. assim, Sim, né? sim, sim. Não foi demissão Demissão, e desligamento e recontratação. Não, recontratação, foi né? transferido mesmo, porque a empresa coligada ali. Ah, e aí nessa parte, trabalhando já na IBM, a IBM ela veio para vender hardware. Ela veio para vender essa máquina, essa tecnologia que ninguém tinha. E o brasileiro, ele tem um viés, e todo mundo sabe, faz parte da cultura, de ser muito criativo e prestar muito serviço e criar coisas. E de um único ponto de geração de negócio, ele começa a ver vários outros pontos e começa a dar tiro para cá e dar tiro para lá, não é assim? O brasileiro é muito conhecido por tirar leite de pedra, né? E o americano, ele é muito focado, ele definiu a regra de negócio, Straight to the determina, point. cara, esse é o Straight to the caminho. point. Straight to the point. Isso, Direto ao ponto. esse é o caminho, direto ao ponto, direto ao ponto. E o brasileiro, é meio que na cultura, fala assim, cara, ele tá seguindo aqui, ele olha pro lado, ele vê a oportunidade de um outro negocinho, ele quer pegar uma brecha aqui, quer pegar uma brecha ali, né? E o que que aconteceu? A Invix começou a vender serviço, porque viam um braço de oportunidade em ganhar dinheiro com o serviço, né? Como que foi isso? A Invix vendia o equipamento para o cliente e, na visão da IBM, o cliente que tinha que se virar para implementar. Suporte lá, suporte. Não, ele ligava lá nos Estados Unidos, ele ligava para o suporte, não tinha implementação, que a gente chamava de setup, pré-installation setup. E aí a IVIX começou a vender esse tipo de serviço. Aí o cliente falou, pô, mas é muito complexo e tudo mais. Aí a IVIX criou um produto que era o suporte técnico pós-implementação. Sim. E gerou receita, começou a gerar receita, o cliente queria o equipamento e precisava de alguém que exatamente para poder dar e é uma cultura meio que brasileira, né? Porque lá em países de primeiro mundo, os produtos não quebram, então eles não têm um conceito de dar suporte pós-venda. Assistência técnica não tem, porque não dá problema. Eu uso um exemplo, por exemplo, não só Estados Unidos, país de primeiro mundo, é cultura. Alemanha, esse final de semana eu estava comentando com o meu genro, falando sobre a Toyota, né? Veículo Toyota. Não sei se você viu, a Toyota está dando 10 anos de garantia. 10 anos de garantia, eu vi. 10 anos. Quem que dá 10 anos de garantia para um carro no Brasil? Com a buraqueira que era. Quem que dá 10 anos? É muita garantia, muita certeza do que tá. É muita certeza. Certeza do produto. E o brasileiro, olha só que aí a gente vem nessa fala. O brasileiro parece que já na cultura sabia que o mais importante, não é sabia, mas tá na cultura. Eu não preciso ter tanta qualidade, porque vai quebrar e eu vou ganhar dinheiro quando quebra. É terrível isso, é triste, chega a ser triste. Então o brasileiro tem muito dessa cultura que fala, eu comprei algo, eu preciso ter uma extensão de garantia, porque vai quebrar. Aí eu vou vender alto, mas a qualidade não pode ser muito boa, porque senão ele não vai comprar mais. O cara não volta. Cara, não volta, né? Obviamente não generalizando, né? Sim. Mas é uma questão de cultura. E aí o que acontece? A parte que desenvolveu essa estratégia de serviço eram os brasileiros. Então eles criaram uma área de suporte.
E foi muito louco, porque eu não lembro que ano que teve uma grande enchente no Cambuci. E detalhe, tá? No Cambuci, a IVIX ficou implementada ali no Cambuci, onde era o prédio da Vilares. Ficou uma salinha pequena ali. E o estoque todo de equipamento ficava lá. Equipamentos assim, milionários. Milionários. Na época, cara, era muita grana. Era coisa. Um equipamento básico era tipo US$ 50.000. Basiquinho. Basiquinho. Aí teve uma enchente no Cambuci, Uhum. onde uma grande chuva, só que tinham Uhum. aberto as comportas do tamanho do ATI lá em cima, lá em São Bernardo, e juntou com a chuva, deu uma enchente, subiu coisa de 3 metros a água ali no Cambuci. Chegou no estoque dessas máquinas, máquinas caríssimas da IBM. As caixas de baixo molharam, e aí na hora que molhou começou a torcer pilhas e pilhas de equipamentos caríssimos caindo dentro da água. Perdeu-se muito equipamento. E aí a IBM foi levantar foi levantar o que tinha acontecido, uma sindicância, e aí começaram a estudar melhor como que estava a operação da IVIX. E aí descobriram essa célula de serviço Que rentável não era prevista. que não era prevista. E aí eu vou encurtar mais ainda por causa do nosso tempo. A IVIX, uma célula já rentável, a IVIX teve que abrir mão Por dessa conta do célula contrato. por causa do contrato e da veia de negócio da IVIX. A IVIX não nasceu para isso, Não, entendi. Como se entendeu? fosse a missão, o objeto. O objeto era um. Exata. E eles tinham. Mas gera dinheiro, não me importa. Não é no objeto, não tá no Não objeto. está no objeto. E aí, como que ficavam os clientes? E aí eu estava mais uma vez no lugar certo, na hora certa. Como uma colheita. E aí eu lembro, o Paulo Miyamoto era um dos gerentes nossos na época, ele chamou eu e mais alguns técnicos e falou, por que vocês não fazem o seguinte, por que vocês não abrem uma empresa e vocês absorvem esse serviço para não deixar os clientes da IVIX na mão? A gente desliga vocês, Vocês porque tocam. essa área não vai ter mais, a gente era em 5 técnicos, né? Essa área não vai ter mais. A IVIX vai, se não tiver uma outra empresa para assumir isso aqui, a IVIX vai fechar esse departamento. Eu vejo uma grande oportunidade para vocês, um negócio. Só que nenhum dos técnicos tinha uma veia empreendedora. Sim. Dos 5, 3 já levantaram a mão rapidinho, falando, não, não, não. Ah, e a condição é, a gente não ia ser mandado embora, a gente ia ser transferido para a IBM. Por quê? Porque era uma mão de obra mega qualificada ali que os técnicos da IBM ainda não tinham desenvolvido. 3 escolheram ir para a IBM. Aí eu olhei para o que foi o meu sócio, que era o Sidney Cross, meu primeiro sócio da LWM, e falei, e aí, vamos embarcar? Aí a gente abriu a LWM, já com esse negócio da IVIX, de suporte, de setup e implementação, abri uma empresa, a empresa foi mega rentável durante um bom tempo. É difícil Vocês assumiram todo o contrato. todo o Todo o contrato, contrato, todo esse todos os serviço que contratos, era executado, todo esse você passou para serviço. você, transferiu para você. Ou seja, Transferiu. Ou você seja, inicia um negócio já com um cliente com não, carteira, com contrato investimento ativo, zero e já com renda. já com rendimento. Entendi. Não existe isso. Isso naquele momento existiu. Legal, legal. Cara, é assim, é surreal na hora que a gente fala assim, não, peraí, não tem como. Mas aí o pessoal da IVIX deixou o quê? Ali eles se livraram de uma célula rentável, Sim, sim. né? Então aí nasceu a LWM, aí os tempos foram passando, aí vem muito da história da própria informática, da tecnologia. No meio do caminho surgiu a TI, que era a união de informática com telecomunicações, que aí virou tecnologia da informação. A informação era da parte da telecomunicações junto com a informática. E aí começamos, né, a vender, demos continuidade no negócio, desenvolvemos contratos de suporte diferenciados, de implementação de infraestrutura, na situação a gente já abriu a empresa como autorizada técnica especializada da própria IBM, Entendi. que era uma marca, já esse tinha brasão. essa conexão, Entendi. né? Nosso gerente de negócio lá na IBM, era o Osmar Gonçalves, na época, toda semana em reunião com eles. A gente atendia empresas como Pão de Açúcar, Lojas Pernambucana, que eram as grandes empresas que compravam Que equipamentos comprava da esse IBM. tipo de câmbio, tinha capacidade de investimento, né? Exatamente, né? E aí, isso aí que eu tô falando, gente, é muito antes da Lenovo. Eu fui protagonista nessa migração, né? Porque a Lenovo, quando a IBM vendeu para os chineses a parte de PC e notebooks,
né? O Lenovo queria comprar a brand inteira de tecnologia da IBM, de hardware, tudo. Quando A ele IBM sai, falou, decide sair do Brasil lá, né? exatamente, a Que Lenovo. na verdade foi uma decisão sair do Brasil, né? O IBM ela sai do Brasil ou ela só Não, abriu ela porque não nunca, era. nunca saiu. O que acontece é o seguinte: muita gente pensa que IBM, o grande ponto de geração de receita da IBM é hardware. Uhum. E não é. 70% do volume de negócio da IBM é software, é Entendi. sistemas. Sistemas. Você fala, mas o que em sistemas? Ah, não, tem sistema RP da IBM. Muita Esqueci que é coisa. o Hoje que é está mais concorrente estampado. Isso. com SAP, né? Porque IBM, E SAP. Portanto, é pequenininho, mas IBM e SAP são os que. são Grandes empresas, né? São grandes os empresas. grandes players Os aí grandes para players, os desenvolver caras usam isso aí. essas Porque é entregas de mundo, né? serviço, né? E aí o que acontecia? Mas na linha do hardware, que era o que a Lenovo queria comprar, a IBM não abriu o mercado do RISC, que era o Entendi. daquele principal processador de alta tecnologia, Entendi. né? Então, Adalto, é assim, sempre seguindo nessa história, e aí em 95 a empresa foi mudando, quando a gente tinha um volume de negócio muito alto da IBM, com essa parte de notebooks, PC Server na linha de Intel, processador Intel Pro, depois veio o processador Xeon, já na linha System X, X Series, e aí Aí vai foi toda evoluindo. a Aí evolução. vai toda a evolução do mercado aí da Desse ponto, tecnologia. aí, perfeito. Caminha-se a história, segue-se. Dos perrengues, aí virou empresário. Aí no final você já era Sim, empresário, sim. né? Como empresário brasileiro, todos os perrengues, etc. Desse nosso convívio, podemos dizer, desse tempo que a gente convive, eu já observei, você passou por cisão entre sócios, em um determinado momento. Teve, falando de perrengue, né? Grandes perrengues que a gente passa, né? Cisão de sócio, teve que demitir um sócio, enfim, Aham, teve ali um rompimento, podemos assim exato. dizer, que é sempre difícil. E nesse ponto específico, qual foi o maior aprendizado que você teve nesse rompimento? O que você não faria, novamente, principalmente no ponto de vista de sociedade? Tá, De vamos tudo lá. que você aprendeu. Existe um jargão popular que se diz que sócio é como um cônjuge, é um casamento, né? E depois que você é um pouquinho mais maduro, quando você casa, olhando dessa analogia que eu tô fazendo, quando você se apaixona pela sua namorada, né? No momento tem uma mistura de paixão pela beleza, um tesão físico ali e tal. É uma mistura de um monte de coisa. Mas naquele momento em que passa isso no relacionamento, você olha o que é vitrine. E até porque o adolescente, ou pré-adolescente, ou o jovem, ele não tem discernimento de se aprofundar em valores, ética e moral. Quando você está numa camada, num momento da sua vida onde você vai se tornar um empresário, você já deveria ter essas métricas de avaliação sobre a pessoa, ou seja, quais são os valores, qual é a ética, qual que é a moral dessa pessoa, e não simplesmente as questões técnicas do core do negócio. Ou seja, muitas vezes as sociedades elas se consolidam pela capacitação técnica de conhecimento do negócio, seja ela financeira administrativa, seja ela de infraestrutura, seja ela do operacional do negócio. E as uniões de sociedade, muitas vezes, tá? Não dá para generalizar e não sei nem qual o percentual, mas muitas vezes as consolidações societárias se fazem por avaliação de camada de conhecimento técnico, né? O que eu não faria, por exemplo, que fiz mais de uma vez, eu demorei para aprender isso, né? Até mesmo por uma Vamos imaturidade. pensar no principal aprendizado, Isso, o né? principal aprendizado é compartilhamento de valores ético, moral e social. Mas você acha que você tem que planificar isso, tem que abrir uma conversa, porque Sem sombra de até dúvida. porque acho Sem que sombra de a gente dúvida. sabe, né? Nesse nosso médio, pequeno e médio, Aham. as coisas acontecem. Porque não são programadas e planejadas como grande empresa ou grande grupo. Mesmo a sua história que você está reportando aqui, Aham. não foi como a da Joint Venture. A Joint Venture sentaram lá consultores extremamente preparados e capacitados para aquilo, fizeram toda uma planificação, planejamento estratégico, mapeamento de mercado, etc, etc, etc. E daí eles estabeleceram um negócio. Empresa pequena, teve uma oportunidade. Caiu, pô, vamos fazer. Ó, Isso vamos aqui é fazer. bom, vai dar dinheiro. Opa, legal, seguimos em ti. Mas olhando para a empresa como negócio, e aí acho que vamos falar dos ensinamentos aqui que a gente disse do Empretec, do MBM também, foi ensinar pra gente, falou, não, peraí, empresa você tem que olhar como empresa, e não importa o tamanho dela. Você pode ser pequenininho, você pode ser um cara gigantesco, mas esse olhar estratégico pro negócio, ele tem que existir.
senão não tem como prosperar. A maneira que você lidar com as pessoas, na equipe, né? Essa coisa de gestão de pessoas, ó. Tá remotos 2008, 2009. A gente já tava falando de gestão de pessoas. Já tava falando de D1, D2, D3, D4, lembra? Exato, níveis de Locos de desenvolvimento. contorno interno, locos de contorno interno. Todas terminologias que parecem modernas hoje, ou novas, mas que a gente tá no mínimo ouvindo há 15 anos sobre essa mesma história, né? Então, assim, dentro dessa linha que você tá me dizendo, sentar e conversar, falar, ó, é assim, essas são as métricas, esses são os nossos, esse nosso, ó, isso aqui que vai estabelecer a nossa relação, porque todo mundo vai falar que tá de acordo na hora de fazer fechar um negócio, concorda? Claro. E Ninguém assim, fala pra você, ah, não, ó, você é a favor disso, aí, caramba, na hora de. É tipo admissão, né? Aham. Na admissão todo mundo Cara, aceita tudo. Poxa, você vai trabalhar das 5 faz às o processo 6, seletivo, não sei o passou, quê. né? Pô, todo mundo indo. O problema é na hora do dismissed, né? Na hora da demissão. Aí Aham. que você o que aconteceu? Por que a gente chegou aqui, né? O que que aconteceu? Ou, O que aconteceu, o né? que que estava no ponto cego da minha O visão, que né? eu não vi, deu O que que eu ruim não e eu vi? tô voltando agora. Então, ok, então vamos lá. E eu de novo vou reforçar. Empretec é perfeito para isso. Por quê? Porque ele cria um mapeamento de métricas fundamentais para minimamente conduzir para a luz do sucesso. Porque você tem que ter métricas. E na maioria das vezes no primeiro negócio, e depois vem o aprendizado, é óbvio, muitas vezes no primeiro negócio, você não tem métricas. Você vê uma oportunidade, uma pessoa que muitas vezes é um amigo, um cara que tem uma grana ali legal, Tem tá, como confiança. você falou, cara, vamos para cima. Só que o tempo vai passando, a operação vai conduzir, vai acontecendo, vai consumindo tempo, né? E no tempo você fica focado na operação e você deixa de lado as métricas que são fundamentais. Então, o que eu diria hoje de aprendizado é entender e conhecer um mínimo de uma empresa, como DRE, parte contábil, parte fiscal, imposto. Cara, no início da empresa, não existia imposto digital, viu? O boleto, O a DARF lá. a DARF, né? E eu É, ia o DARF verdinho, né? e eu ia lá no DARF do Sudameris, Simples, né? ia no guichê do Sudameris, do Banco Sudameris, né? Com cartão lá, pagava. Tá, cara, eu acho que eu tive uma gaveta de escrivaninha que a gaveta não abria mais. Você lembra que você me ligou uma vez e falou, ô, doutor, posso jogar todos esses documentos É, fora? é. Falei, que documento? Falou, não, eu tenho guia de imposto, eu tenho extrato Tinha bancário. uma documento. gaveta, Lembro, Dalton, você que sabe. a gaveta não abria mais, de tanto imposto atrasado sem pagar que a gente ia socando na gaveta. As DARF, cara, era muito alta. Então a gente não pagava, enfiava na barra. O que que a gente faz com isso? Uma hora a gente resolve. Então, assim, parece que é premissa básica, é. Mas da mesma forma que aconteceu comigo e com meu sócio na ocasião, ainda acontece hoje. Pessoas imaginando que basta abrir um negócio, basta ser empreendedor e não precisa seguir a regra do jogo. Ainda existe. Ainda existe, né? Então, assim, a dica que eu daria é: faça o básico sempre. Tenha muito claro e mapeado o que, que é o essencial para se seguir no negócio, para se seguir no relacionamento, para se impor no mercado a nível de qualidade e aderência com o que é certo, cara. Que aí é receita de sucesso. Por quê? Porque por mais que a gente entenda que no meio do processo ainda pode haver falhas, não foram falhas por omissão de ação, e sim por ignorância, né? Porque tem até uma fala antiga, eu gosto muito de usar essa fala, que é muito melhor você errar por ignorância do que errar por omissão. Porque quando você erra omitindo, você tinha consciência que estava errando, né? Então, ou seja, a premissa básica de negócio, conhecer, se vai ter sociedade, que todo o alinhamento do que é básico tem que estar muito claro para ambos. E não dá para testar. Se tiver uma certa divergência, falando, não está redondinho o alinhamento da ética do negócio, dos pilares fundamentais, do arroz com feijão do dia a dia da empresa, se não tiver redondinho entre as partes envolvidas, para ali. Tenho falado muito, a gente Para teve ali. aqui num dos nossos programas, eu fiz com o pai, né? E meu pai passou toda essa parte das sociedades que ele teve, os insucessos das sociedades que ele teve até chegar onde estamos hoje. E ele sempre falou muito, pô, a coisa era feita. Ó. Pô, vamos juntar aqui nós dois e vambora. Ó, cara, Isso. não se preocupava com contrato, cláusula, né? E eu tenho, depois há um tempo, insistido demais com os nossos clientes. Quem a gente conversa, sabe, William? A importância de um contrato. Falou, cara, tem que estar escrito. Porque a questão não está em confiança ou desconfiança. Quando a gente fala de negócio,
Isso não entra em jogo. Não entra em O que jogo. eu confio ou desconfio. Pelo contrário, eu confio tanto que por isso que tem que estar escrito. Exato. Porque se eu não estiver, ou na minha falta, e aí que é um ponto interessante, né? E aí, talvez, aí é uma questão cultural, e isso a gente vive bastante. Trabalhando muito com hold, essa coisa de hold de família. Já te compartilhei algumas histórias que a gente já conviveu aqui no escritório. Que é nessa mesa aqui mesmo. É muito difícil falar esse pós-mortem, né? Essa coisa assim. O que vai acontecer caso quando eu não estiver mais? Porque da nossa cultura, a gente não é preparado para tal. A gente não, na verdade, não prepara para o que vai acontecer quando eu não estiver mais, né? É meio que a gente trata a coisa como se fôssemos infinitos, né? Na vida, de uma maneira geral, e nos negócios, idem, né? E quando você acaba. E essa maturidade, você vai conversando, entendendo como essas coisas funcionam, e você vai validando com a importância da cláusula, do contrato, das coisas estarem estabelecidas, as regras ali. Puxa, vamos fechando um negócio, a gente deixa escrito e definido o que vai ser, o que não vai ser, sem nenhum tipo de ofensa. Eu não tô te ofendendo, eu não tô querendo te ir nada, Na apenas. verdade, tem que estar escrito para não precisar se preocupar com isso. Exato, exatamente. Meu pai tem a frase, fala, cara, Cláudio, você vai ver se o contrato foi bom na hora que você precisa usar. Todo contrato é bom. Você só vai entender se realmente ele tem efeito por algum valor na hora que você precisa usar. É que a gente não precisa usar, então tá tudo certo. No dia que você precisa usar, ler a cláusula nas letras miúdas, numa cisão, numa situação não confortável, que geralmente toda cisão ela é complexa, né, cara? Todo rompimento, seja casamento, relação, sociedade, enfim, qualquer relação que se rompe, algum motivo teve e ela vai ficar ali. Cria uma animosidade. Cria uma animosidade. E aí você vai ver se o negócio que você escreveu era bom, se você definiu uma boa estratégia, né? Mas realmente, mas esse é um ponto interessante. Eu acho que a maneira de escrever é contrato. Então, vou fazer uma sociedade. A gente tem que olhar lá o contrato na constituição da sociedade e deixar as cláusulas claras. Ó, eu faço isso, você faz aquilo. Essa coisa das posições de cada um dentro da empresa, elas são importantes e a gente acaba negligenciando ela. Em nome, obviamente, de construir alguma coisa. Eu não tenho nada, eu tô construindo alguma coisa, mas olhar para isso. Então, mas eu vou te dizer, Adalto, que vem muito antes da empresa. Isso em qualquer relações humana. Porque o que acontece é o seguinte, o ser humano, ele falha quando ele é permissivo. Quando ele se permite para construir uma situação sem animosidade, a abrir mão de primícias básicas da sua vida, do seu ser, em prol de um bom relacionamento, em prol de um ambiente harmônico. E, cara, a regra não é essa. Não existe meio certo. A gente aprendeu que não tem meio grávida. Ou você tá grávida ou não tá. Não tem, tô mais ou menos. Não existe isso. E não estamos falando de... O grande ponto aqui é que é o seguinte. Sociedade, a gente está falando de duas pessoas ou mais sócios. Então, o ponto não é se ele é ser sócio ou não. Ele é um indivíduo que você vai compartilhar tempo de valor, tempo de realidade. Então, em qualquer relação, se você não tiver tudo alinhado, a gente aprendeu esse termo, né? Vai dar pau. Vai dar pau. Vai dar pau. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui 10 anos, mas vai dar pau. Então, cara, tem que saber perdoar, tem que saber se perdoar, porque qualquer um erra, tem que saber aceitar o próximo, mas a partir do momento que todo mundo souber o que realmente tem que estar claro, estampado ali na mesa, chegamos num ponto comum, chegamos. Daqui para frente é assim que a gente vai seguir. Tá tudo bem, tá resolvido, vamos seguir. Agora, se ficou uma brechinha no relacionamento, numa falha, às vezes você pega casais, e de novo, sócios, é como se fosse casamento. Sim. Às vezes você pega casal, e aí, tá tudo bem? Ah, tá bem, vai. Cara, você tá vendo que não tá bem ali? Tem que resolver. A sociedade, às vezes, é a mesma coisa. Pode ser desse jeito? Dessa vez pode, mas, cara, não tá legal. A comunicação, ela tem que ser muito clara, sem aresta. A lapidação da pedra bruta, quando a gente trabalha ela, é para tirar todas as arestas. Sim. Todas as imperfeições. Ou pelo menos trabalhar em torno disso, né? E isso mesmo que simbólico, ele tem que refletir a uma união, uma aliança de verdade, de valores. Por que as alianças são idênticas, só muda o tamanho? Porque ela traz a perfeição do relacionamento, né? Então, assim, numa sociedade, numa empresa, existem condições que são inegociáveis. Essas condições não pode ter negociação. Não, mas dá para dar um jeitinho? Não dá. Não dá. Então, assim, em empresa, em sociedade, relações, por exemplo, contrato de trabalho, né? Eu canso de ouvir, às vezes tem um coordenador, tem um gerente que chega assim e fala assim,
o colaborador, ele fez hora extra, mas o que a RH falou? O RH falou que é só banco de horas, tá? Então o que você tá querendo? Mas não dá pra dar um jeitinho? Não, não dá. A Cara, regra é essa, né? você tem 100 colaboradores, você vai dar um jeitinho pra eles, você vai arrumar 99 problemas. Porque quis dar um jeitinho. E essa coisa da regra, né, tá clara Tá ou claro. estabelecida, e é interessante, né, porque a gente vai empreendendo ao longo do tempo, lidando com gente de tudo quanto, para os mais variados tipos de pessoas, você vai aprendendo isso, da importância de estar claras as regras, a regra do jogo, trabalhar em torno de uma, sabe, assim, a regra é essa, deixar claro o entendimento dela e mais do que isso, a aplicação, sem exceções. Porque em vez de. Quando você abre exceção, você, em vez de ajudar, você só tá atrapalhando e gerando mais confusão, mais caos. Porque se você começa a tratar a exceção, você vai ter que individualizar a tua tomada de decisão. Aí não tem como. Então, Aí você sem virou um fim. caos. Sem Aí virou um fim. caos. Virou caos. Aí virou um Virou caos. caos. Não tem Com como. 10, com 5 não dá, com 10 piorou, com 25 esquece. Por isso que Adalto, eu gosto muito, em todo cliente que a gente entra, eu deixo bem claro que um dos principais trabalhos dentro dos nossos entregáveis é a implementação de processos. E é uma parte muito trabalhosa, porque processo você mexe com a cultura e o modus operandi dos colaboradores. Mas o processo, mesmo que muito árduo para você conseguir implementar, às vezes o processo você tem que quebrar por departamento, de tão trabalhoso que é criar documentação, Sim, sim. passo a passo, evidências, colocar foto, imagens. Cara, tem documentação às vezes de um departamento que você demora 6 meses para fazer. Me pergunta, por que você acha que as pessoas não têm processo? Não, o processo que eu digo assim, tudo tem processo. Tudo tem Perdão, processo. tudo tem processo. Tudo tem uma forma de fazer. Qualquer empresa tem uma forma de ser feito. Exatamente, todos eles têm Todas processo. A pergunta é, por que a gente não se preocupa tanto em mapear isso e deixar isso registrado? E mais do que isso, após registrado, dá publicidade, né? Dá conhecimento a todo mundo sobre isso. Essa resposta, Dalton, eu acho que é a resposta para a maioria das coisas que as pessoas fazem na vida. Conforto. Tudo que é difícil, o nome já diz, vai ser desconfortável. E quando você vai fazer qualquer coisa que é desconfortável, tira você da zona de conforto e gera desgaste emocional. Então as principais ações, elas são simples, mas é desconfortável. Sim. A gente está falando hoje, né? Eu não sei se você já ouviu falar do escritor israelense Yuval Harari. Sim, claro. Adoro. Assim. Eu li o Sapiens dele agora, eu terminei o Sapiens. Não, Sapiens, então, o Homo Deus eu não li. Eu li o Sapiens. No Homo Deus ele fala um negócio muito interessante. No Homo Deus ele fala um negócio muito interessante, que é o seguinte: a humanidade, pela primeira vez na história, conseguiu zerar o que era a função principal da humanidade, que era erradicar a fome e as doenças. Zeramos. Só que o próximo ciclo é que hoje mais pessoas morrem por excesso de comida do que pela falta dela. Entendi. As doenças derivadas disso, entendi. Exato, mais pessoas morrem por excesso de comida do que pela falta de comida. Entendi. Hoje mais pessoas morrem ou escolhem tirar a própria vida do que são mortas somando todas as guerras do planeta. Sim. Cara, tá no livro dele. E o interessante é você perceber... Assim, ele quantifica, né? Ele tem os gráficos estatisticamente. Tá? Então, quando você começa a olhar para isso, é por quê? Porque é confortável. Por que hoje em dia as pessoas são muito deprimidas? Porque os pais das gerações anteriores não querem que os filhos passem porque eles passaram. E o que eles fazem com os filhos? Eles dão uma vida de conforto. Essa vida de conforto faz com que eles não aprendam a lidar com frustrações. E cada vez que ele encontra uma frustração na vida, porque a vida é feita de frustrações, e a frustração nada mais é quando você não tem um alinhamento com a expectativa em relação ao próximo ou sobre o seu próprio universo, isso é uma frustração. Quando você não aprende a lidar com isso, você entra numa depressão. Você se perde ali naquele foco. E isso por quê? Porque gerou o quê? Desconforto emocional. Então esse desconforto para tudo que a gente faz na vida é o que tira as pessoas de fazer o que tem que ser feito. Eu tenho uma tríade aqui que eu sempre falo, né, que para mim é o tripé da gestão da empresa de uma maneira geral, que é a junção de processos, pessoas e tecnologia. Tecnologia é o meio, processos são como a gente vai fazer, e pessoas são as que vão executar. Essa é a tríade de qualquer empresa. Qualquer empresa, independente do seu negócio, do que você faça, você tem que olhar para isso. Acho que o empreendedor tem que olhar para isso. 99% do seu tempo tem que estar dedicado a isso. As pessoas, aos processos que estão bem definidos e a tecnologia que a gente vai utilizar para isso. Não tem como.
E aí, dentro disso que você tá falando, como lidar, como você tem visto, ou tem tentado buscar alternativas ou respostas? Porque tudo mudou, né? As tecnologias estão galopantes, aí, as transformações são galopantes. A IA tá dando porrada na gente todo dia, né? Todo dia você tem uma porrada. Todo dia. Você vê esse Manus agora lá, cara. Você fica até meio maluco de. Se você quiser. Eu desisti de tentar acompanhar, porque você causa só uma ansiedade, porque é impossível acompanhar a maneira e a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Mas a inteligência artificial, assim, tá. Nem vou te fazer até uma parte pra gente nem estar nesse assunto que vai longe. Então, tecnologia tá aí. Os processos, de alguma maneira, você tem que. Nunca ninguém se preocupou com isso. Acho que a pandemia, pra mim, a pandemia acelera esse processo Piorou, e né? evidenciou que a gente não tinha processo. Uhum. Porque as pessoas antes ficavam muito mais tempo no negócio. Então, para mim, a minha conclusão, assim, de forma muito humilde eu digo isso, mas da minha experiência com as pessoas com quem eu convivo, as empresas, os nossos clientes, ninguém se preocupou com o processo, William, porque as pessoas ficavam muito tempo na empresa. O tempo de jornada de um funcionário, das pessoas dentro das empresas era muito mais longo. Eu não precisava, e os processos sempre esteve vinculados às pessoas. Como a pessoa nunca saía, a pessoa ficava 10, 8, 5, 6, 7, 10, 20 anos dentro de uma empresa, tá tudo certo, as coisas continuavam funcionando. Você tinha uma parte ali, que era a minoria, girava, tinha um turnover natural, mas a grande maioria sempre se permaneceu estável dentro das empresas. Isso já há muito tempo, não é um fenômeno pandemia, obviamente, é pré-pandemia, mas a pandemia, ela fez isso aqui, pum. Hoje você tem a minoria, de fato, ficando nas empresas durante um tempo. Pra mim, hoje eu vi um menino esses dias falando pra mim, falou, ó, mais de 3 anos na empresa virou ativo fixo. Exato. 3 anos? Absurdo. Antes, quando eu ouvi isso, você via aqueles caras, esse cara tá em 50 anos na empresa, né? Realmente, pô, isso aí virou um ativo, né? Agora, 3 anos, eles já estão achando que já tá há muito tempo. Mas assim, voltando nisso. E isso escancarou as empresas. E a nossa, às vezes, falta de olhar, ou mesmo não assumir essa responsabilidade. Porque agora 80% gira e só tem 20% quando o cara é bom, fica. Como que você vai ter processo? Se você não tem processo desenhado e o processo está nas pessoas, você não consegue ter uma empresa estável. Você está sempre no caos. E aí? Eu concordo com você, Adalto, até porque quando a gente fala de fidelização diante de uma função, um cargo dentro de uma empresa, se a pessoa não tiver claro para ela que ali ela vai alcançar o que ela entende de sonho ou missão de vida, ela não vai, ela vai Não vai conseguir, escolher ela vai ficar, né? olhar para o emprego como tudo que lhe foi apresentado na vida, ou seja, produtos descartáveis e de baixo ciclo. Acabou. Então, ou seja, o emprego para essa geração, desde os mileniais, Y, X, Y, enfim, ele trata o emprego como um patrimônio. E para ele foi apresentado para o mundo, para ele, que tudo que é patrimônio é descartável. Então começa por esse gap de cultura. Criou-se um conceito onde tudo pode ser descartável, nada precisa mais arrumar. Começou a dar problema com o celular, cara. Aparelho celular, a pessoa troca o celular todo ano. E tem que jogar fora. O celular às vezes até tá bom, mas tem que É, trocar porque tá velho. tá vendo? Tá velho. Tá Então, ultrapassado, né? isso, está ultrapassado. Então, ou seja, criou essa corrida muito vertiginosa de descartabilidade. Quando você cria um conceito de descartabilidade, você se desprovê completamente de apego de tudo. E o que é esse tudo? É relacionamentos pessoais, familiares e emprego. Cara, não me apego a nada, a nada. Então, ou seja, aonde que isso vai parar? Aonde vai parar que os principais alicerces de sociedade estão desestruturados, famílias estão desestruturadas. Por quê? Cara, eu não me apego a nada. Eu não preciso criar um legado para o meu filho, para o meu neto. Não preciso, porque eu não tenho apego. Cada um que se vira, eu não me virei. Então é essa cultura que tem se desenvolvido. As pessoas confundem legado com herança. E qual que é os nossos pais nos mostravam muito o que era herança. E a gente aprendeu na prática, principalmente eu e você, que eu conheço a sua história, o que é legado. Porque herança é o que você deixa para alguém. E legado é o que você deixa em alguém. Olha a diferença. E nesse mundo de descartabilidade, as pessoas pensam só em coisas. E quando se fala em coisas, é herança. Eu tenho apego? Não tenho apego, então não quero nada. O que vier hoje vai perder. Heranças que ficam para filhos de grande Sim, geração, você tá vai falando se só, vai perder. se perder. Vai se perder, porque as pessoas se apegam a coisas. Então, ou seja, nesse lance de processos,
Qual a grande dificuldade? Dá trabalho. Dá trabalho. Dá um Dá trabalho trabalho. lascado. Dá um Quando trabalho fala o termo, lascado. quando usa o termo dá trabalho, Um significa o quê? trabalho Gera lascado. desconforto. Um trabalho Gera lascado. desconforto, eu não quero. Essa coisa dos processos, pra mim, e dentro dessa linha, sabe, pós-pandemia, evidencia esse problema, essa crise nas empresas. E eu vou falar sempre das pequenas e das médias, porque os processos das pequenas e médias estão nas pessoas. Sim. Não estão numa grande empresa, não. O cara tem lá um gestor de projeto, tem um PMI lá. Enfim, tudo aquilo que uma grande empresa pode, porque tem budget, tem grana pra poder pagar. Pequena e média é muito do fazer, né? Falando em média de Brasil, você vai fazendo, cara. Então, mas Adalto, Você posso te faz, falar? faz. Mesmo as empresas que têm grana não entendem o valor do Você processo. lidar coisa com gente Não grande entende. lá. Porque assim, para empresa pequena, e isso eu vejo em muita empresa grande que não tem isso, cara. O que é processo? Você pegar um processo que funciona, documenta com imagens e texto e faz aquilo virar Bíblia. Todos que trabalham naquele departamento falam assim, ó, tá aqui a sua Bíblia. Porque eu tenho a convicção que o Ricardo, que já trabalha 15 anos nessa empresa, o João, que entrou o mês passado, o João vai fazer exatamente como o Ricardo faz. Por quê? Porque eles seguem a mesma Bíblia, o mesmo roteiro, o mesmo processo. E não é nada do outro mundo, só que dá trabalho. Então, se as pessoas, se os empresários, se os gestores entenderem que a premissa básica é você pegar, às vezes, o próprio colaborador, você dá um bônus para ele e fala assim, ó, pega tudo que você faz, você consegue colocar isso, documentar? Com imagens, com texto, faz uma documentação como se você fosse ensinar alguém. E às vezes ele pega a documentação da operação dele do mês inteiro, cara, vai dar 10 páginas, 15 páginas. Dá pra ele, fala assim, pô, você faz 2 horas a mais por dia, queria essa documentação. Cara, ficou barato. Ficou barato. Sim, gente, tá com Então histórico ele vai construir uma documentação que o Ricardo, que trabalha 15 anos na empresa, segue, e o João, que entrou tem um mês, segue. Qual a probabilidade de os entregáveis deles serem muito similares? Não vai ser idêntico. Por quê? Porque a sim, experiência do parecido, Ricardo. sim, A sim. probabilidade é muito grande. Mas você acha que, diante de tudo que a gente tem, a importância do processo é claro, e eu Sim. concordo Atenção. plenamente. Mas como a gente vai fazer isso para replicar isso? Como que você tem visto e o que você tem para poder as pessoas replicarem? Porque o treinamento mapeia o processo. Mas e o treinamento? Porque a questão do convencimento hoje mudou demais. E, novamente, a gente estava numa conversa anterior aqui com outro cliente nosso, que falou muito essa coisa aí intrageracional. Porque para mim a questão não é geracional. A gente pode falar de Z, Y. Não, são os tempos. São os Os tempos. tempos atuais, porque você vê pessoas com 50. Já enfrentei situações com pessoas de 50 com um cara de 25 que não teve o mesmo comportamento. De maturidade, mesmo falando de nível de maturidade. Então essa questão é um pós-pandemia, acho que eu sempre vou, para mim a pandemia ela marca um marco, né, redundância, Aham. mas ela gera um marco nas vidas de todos, e ela quebrou algumas coisas favoráveis ou não, e depois a gente põe coisa para um antropólogo e filósofo verificar, sociólogo, perdão, ver o que que é, se foi bom ou ruim. Mas ela quebra as pessoas no meio de alguma maneira. Todo mundo saiu quebrado, acho que depois da pandemia. E no seguinte sentido, William, eu tô dizendo assim porque mudou alguma coisa na pessoa. Independente se ela é perceptível ou não. Mas principalmente quando eu falo mudança, é em relação às coisas da vida. Não tem como ser diferente. Eu digo, eu aqui adulto. Eu nunca talvez levei tão em consideração a importância da relação com os filhos do que antes e depois da pandemia. Eu mudei. Da importância de conviver com o filho. Eu Isso é vou. uma coisa assim que foi assim, pra mim foi. Nossa, até 2019, trabalhar que nem parar e chegar em casa e só ver à noite, tranquilo, porque eu vivi isso. Meus pais eram assim, cara. Eu trabalhava à noite, chegava à noite, beleza. Hoje, eu comigo mesmo, eu não concebo essa coisa de não. Poxa, como assim eu não vou ver meu filho? Não, peraí. E olha que eu dou importância a tudo que a gente tem que construir, mas eu falo assim, eu tenho que compatibilizar esses dois mundos. Esses mundos têm que andar igual. Porque o Arthur só vai ter 6 anos. Hoje, ele faz 7 aos 20, dia 20 no final do mês, ele faz 7. Já tá com 7 anos, cara. Daqui a pouco o moleque tá com 15, já era. Já era. É isso mesmo. Você tá com um de mais velho, já sabe. Parece que do 1 aos 26 foi ontem. Ontem você tava trocando fralda, hoje ele tá um homem que. E aí, pai, beleza? E vaza. É isso mesmo. E você fala, cara, e passa muito rápido. Adalto, assim, a pandemia, e assim, eu vou falar com muita reserva e entre aspas, mas conhecendo a história desde a sua criação, a pandemia é como se tivesse sido um mal necessário para a sociedade. Eu sei que assim muita gente perderam assim
pelo amor de Deus, com muita ressalva, entre aspas, é como se fosse um reset para as pessoas entenderem o que de fato precisa acontecer. Porque eu vou fazer uma analogia. Quando você faz um jejum e passa fome, e você fica com raiva, não é a fome que deixou você com raiva. A fome só mostrou o quão raivoso você de fato é. Ela só foi um cenário, Ela revela, ela não. só revelou quem de fato, o seu deserto, só revelou quem de fato você é. Se nós tivermos uma catástrofe em alguns lugares do planeta, pessoas vão doar água. No Brasil, quando tem catástrofe, as pessoas pegam a água e multiplicam por 10 para vender. E não estou falando, assim, falando mal da cultura brasileira. Cada cultura tem a sua cultura e foi construída da forma como é. Mas, em todos os momentos da humanidade, existiram necessidade de um reset social para que as pessoas acordassem para a realidade e falar, cara, é isso. Aqui você tem a necessidade de proliferar a sua espécie. Aqui é viver diante de evolução. Cara, quando se. E a pandemia, a gente sabe, se a gente fosse aprofundar sobre isso, foi criado em laboratório. Quantas vezes foi feito isso? Né? Então, assim, a pandemia, ela evidenciou o comportamento, o sentimento e as emoções das pessoas e aflorou o que de fato ela é. Quantos casamentos se desfizeram? Simplesmente por quê? Porque o homem foi obrigado, os cônjuges foram obrigados a passar mais tempo junto. Peraí. Então, eles não aguentaram passar mais tempo junto. Então, da mesma forma que a gente está falando do mundo corporativo, onde as pessoas se afastaram, no principal pilar da sociedade, que é a família institucional, as pessoas começaram a conviver mais próximo. E isso quebrou as famílias. Então, da mesma forma que a gente pode criar um paralelo do mundo corporativo, que a pandemia distanciou, no alicerce da sociedade, juntou. E o que aconteceu? Destruiu. Nunca houve tantas separações, tantos divórcios na época da pandemia, como na época da pandemia. Então, assim, é um paradoxo que precisa ser analisado. Por quê? Porque na pandemia criou-se o condicional dos filhos terem o seu próprio mundo dentro do seu próprio quarto. Então, tem filho, por exemplo, que passa o dia e não vê a mãe, que mora na mesma casa, porque lá ele tem o seu celular, ele tem a sua televisão, ele tem o seu mundo. E aí, quando a gente leva isso para o mundo corporativo, a pandemia só fez o quê? Com que as pessoas se afastassem. E esse afastamento deu liberdade para ela ser quem de fato ela é. E esse de fato quem ela é pode ser que estejam em discordância com os valores da companhia. É complicado. É muito A complicado. gente, até pros nossos finalmente aqui, mas é interessante essa reflexão, Uhum. porque no fim das coisas, e eu concordo contigo, realmente, eu pessoalmente, depois de tudo que a gente passou de treinamentos, você começa a quebrar algumas coisas, principalmente a vida pessoal, a vida profissional, como se Uhum. fossem coisas separadas. E na verdade é um mundo só. Pelo contrário, a sua empresa, falando novamente aqui, nós somos pequeno, médio, nesse nível de tamanho de negócio, é uma coisa a extensão da outra. Sua vida pessoal se estende dentro da empresa e vice-versa, porque até o seu ânimo, a sua energia, né, tudo isso contamina ou estimula quem tá ali em volta. Você que literalmente, a gente tem o dono da empresa, né, é engraçado, a gente às vezes talvez até menos diminua essa capacidade que a gente tem de estimular ou mesmo de desiludir as pessoas com que estão ali à sua volta. É impressionante em relação ao seu humano, a sua postura. E as pessoas tendem a refletir o nosso comportamento, né, como um negócio. Bandurar, né? Bandurar o seu comportamento. E no pequeno negócio é muito isso. As pessoas literalmente banduram o seu. E é muito engraçado. Aqui a gente consegue, em muitos casos aqui do escritório, tem clientes que a gente consegue identificar o tipo da empresa pelo comportamento das pessoas que trabalham na empresa. Porque eu conheço o dono. Aí você falou, ó, essa menina, olha o jeito que a pessoa X está se comportando, é o reflexo do dono, da dona, né? Enfim. A capacidade, essa influência, assim, é um negócio assim que realmente, talvez a gente diminua essa capacidade que a gente tem, e aí vem a questão da própria responsabilidade em relação a isso, né? Mas eu concordo com você, porque realmente acho que no fim, William,
é tudo uma coisa só. Tudo isso que aconteceu, não aconteceu nessa sua história, isso que você acabou de contar, é interessante porque é uma continuidade. A gente que acompanha há muito tempo, estamos 18 anos, 17 anos aí convivendo, você sabe que uma história, os sabores e dissabores, as alegrias, as tristezas, é uma continuação. Então, talvez você tá mais baixo, ou talvez você tá com mais alto, e o seu esforço você tem tido, sempre fez ao longo dessa trajetória de equilibrar as coisas. Falou, pô, tamo ruim, mas tamo bom. Nunca com uma palavra de desânimo, mas a gente sempre falando assim, cara, a gente escolheu isso, né? A gente podia ter escolhido trabalhar por uma outra empresa, poderia ter escolhido qualquer situação, escolheu outra empresa, então não pode reclamar que tem problema de finanças, tem que cuidar do caixa, que tem que fazer descer lá pra como é que é? Ir lá para o Rio Grande do Sul, porque deu algum pau e ninguém conseguiu resolver, você que tem que resolver, não dá pra reclamar disso, que faz parte Faz da parte. função, faz parte. Então, vambora. Você me ensinou uma frase, eu quero, não posso deixar de falar isso, de várias coisas que a gente falou, a gente, acho que isso aqui que a gente tá fazendo é muito disso. Lembra que você me falou uma vez que é marketing sem conteúdo é picaretagem, só que conteúdo sem marketing é burrice, né? Burrice. Era burrice. E eu sempre que trouxe isso pra mim há um longo tempo. Acho que muito disso que a gente tá fazendo aqui hoje é base nessa frase. Falando que realmente, pô, a gente tem coisas que pode compartilhar. A gente ajuda muita gente ao longo da Legal. nossa jornada. Você com seus clientes, nós com mesmo. Todas as Uhum. conversas que a gente tem, sempre a gente tem uma sementezinha que a gente planta, né? Ou pelo menos uma ideia. Por isso que acho que as pessoas nos buscam nas nossas Sim, áreas e sem profissões dúvida. para perguntar, para questionar, pedir uma opinião, talvez uma outra visão diante de um determinado problema ou situação que eles estão vivendo. E isso acho que é uma das coisas mais Natural. gratificantes que tem, né? E eu queria, pra gente fechar aqui, que você deixasse. O que você, começando a empresa agora, você já falou, a gente falou de pessoas, falou de todos esses outros desafios dos processos. E nessa maior experiência que eu sei que você tem dentro da questão da tecnologia, mas da questão do processo. A gente já falou por que que as pequenas empresas não fazem, porque a gente falou que é difícil, é doído e tal. Mas como que o cara poderia começar? Montei uma empresa, tô lá, preciso desenhar os meus processos, deixar isso documentado. Por onde eu começo? Focado em pequenas empresas, vamos falar, Pequena fala em empresa, vamos pequena focar em empresa, pequena então vou empresa. dizer o seguinte, olha, as grandes companhias, elas olham muito pro core do negócio de uma forma muito macro e capitalista. Ok, tá tudo certo. Eles dão muitos empregos, contribuem com a sociedade. As pequenas empresas existem muito o sonho de deixar um legado. Uhum. Nesse quesito de o sonho de deixar um legado, ela precisa entender que quando a gente trata o sonho, a gente fala muito de coração. E eu aprendi que a maior viagem que a gente pode fazer na nossa vida é uma viagem de 30 centímetros. É sair do coração e vir para a cabeça. Porque quando você age com a razão, você faz essa viagem e faz o que tem que ser feito. Você usou o termo responsabilidade. Eu aprendi logo cedo que a maioria das pessoas não gostam de se instruir, fazer cursos, evoluir conceitualmente. Por quê? Porque existe uma sina na sociedade que com conhecimento vem o quê? Responsabilidade. Responsabilidade. Então, inconscientemente, as pessoas não querem ter responsabilidade. E para não ter responsabilidade, elas inconscientemente se afastam de conhecimento e de informação. Porque eu sou um leigo, eu não preciso ter essa informação. Então, o que eu digo, a mensagem que eu digo é: faça a viagem de trazer o seu negócio do seu coração para sua cabeça, faça isso virar razão e faça o que tem que ser feito. Por mais desconfortável. O deserto revela quem nós somos. E a partir do momento que a gente faz o que é mais desconfortável, você está gerando crescimento para a pessoa mais importante, que é você mesmo. Né? Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em dois, para facilitar. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você não faz o que tem que ser feito, você não se ama. E se você não tem o poder de se amar, como que você ama o próximo? Ok. Então é isso, é o arroz com feijão, é fazer o que tem que ser feito. Simples assim, Boa, tá boa. bom? Muito bom. Cara, novamente agradecer. Muito bom estar falando assim. A gente sempre. E dos papos, né? Nossos papos sempre são Muitos, né? longos, né? As nossas Muitos. ligações nunca são ligações curtas, né? Nunca ligação de 10 minutos. Sempre uma amarrando na outra, falando de filosofia, antropologia, Junta tudo, gestão de cara. pessoa e problema de imposto. Como que eu calculo o imposto? No meio das coisas, aí entra o imposto lá no meio. Mas é bom, muito bom falar com você. Então, Acho que essa jornada, parabenizar pela sua história. Eu conheci a parte dela, essa outra eu não conhecia. É muito bom saber disso. legal. Acho que é uma oportunidade fantástica. Muito bom mesmo. E agradecer novamente o convite por embarcar nessa nossa viagem aqui, nesse enfim, desafio diferente. Mas foi muito, muito, muito bacana. E, pessoal, eu queria deixar como mensagem, acho que grande ensinamento aqui e muito interessante, né? No episódio anterior,
Nós falamos, o William vai poder depois ver, a gente falou com o Eduardo sobre sistema de gestão de qualidade. E aqui a gente focou entre várias coisas, mas pegando esse ponto realmente do processo, a importância da documentação do processo. Que processos bem definidos dentro da empresa, independente do seu tamanho, não é uma questão de ser possíveis ou não, eles são vitais para a perenidade desse negócio. Então, quando você mapeia, e quando a gente fala de mapear processo, a gente não está falando de fazer manual, de leitura, porque, como eu disse também na conversa, né, a gente não lê nem o manual da geladeira, da televisão que você vai instalar. Mas é o modo como você faz as coisas e tentar garantir de alguma forma que outras pessoas que estão ali naquele ambiente repliquem aquilo. E eu acho que a dica do William é fantástica. Se você pegar a pessoa mais experiente que tem no seu negócio, ele é melhor, com certeza é a pessoa mais com maior habilidade para poder explicar para os outros como deve ser feito. Porque por isso que justifica ele estar ali há tanto tempo. Então, desenhar os seus processos, mapear esses processos. Temos ferramentas de tecnologia, hoje inteligência artificial, ChatGPT. Você pode fazer isso em 5, 6 minutos, 10 minutos você conseguiram, com certeza, escrever exatamente do que aconteceu, como deve ser feito, e mais do que isso, criar maneiras criativas e replicar isso para a equipe toda. Então, acho que fica a mensagem no episódio de hoje. Muito obrigado.